Olá! Está começando mais um ESG Notícias, o seu boletim diário sobre assuntos ESG, ambiental, social e governança, um produto do Instituto Global. Nos últimos dias, a desoneração da folha tem dado o que falar e gerado debates entre representantes da iniciativa privada e do poder público. Na nossa atualização de hoje, o Senado vai começar a montar um cardápio de propostas para compensar a desoneração da folha salarial de 17 setores. A decisão ocorre após o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, devolver a parte da medida provisória assinada pelo presidente Lula que limitava a compensação de créditos do PIS/COFINS. Entre as propostas estudadas estão a atualização de bens de pessoas físicas e jurídicas no imposto de renda, a repatriação de recursos do exterior com regularização dos valores e pagamento de imposto no Brasil e o uso de recursos esquecidos em contas judiciais de pessoas que ganharam ações na justiça e não sacaram os valores nem manifestaram interesse em reaver as quantias. Os senadores também discutem vincular a taxação de compras internacionais acima de US$ 50, aprovada em outro projeto, como fonte de compensação. Ainda não há definição exata de quais medidas serão apresentadas e nem o cálculo do impacto financeiro dessas novas fontes. O presidente do Senado afirmou que as ações serão discutidas na próxima quinta-feira, dia 13. Ainda sobre a desoneração da folha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz não ter um plano B para compensar a desoneração. A Bianca Rocha que tem mais informações para a gente. Camila, depois do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ter anunciado a devolução do trecho na medida provisória que limitava o uso de créditos de PIS/COFINS pelas empresas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica não tem um plano B para compensar a perda de arrecadação decorrente da desoneração da folha de salários de 17 setores e dos municípios neste ano. Segundo ele, a reação dos setores empresariais a medida faz parte da democracia, mas disse também que, ao rejeitar a medida, o Senado assumiu a responsabilidade de encontrar uma alternativa, ou seja, construir uma solução. Pouco antes do anúncio feito por Pacheco, representantes do setor privado em peso se aglomeraram em frente ao gabinete do senador. Setores de siderurgia, têxtil, máquinas, petróleo e gás natural, calçados, agronegócio, carnes, frango e óleo de soja mandaram empresários ao Senado na tentativa de dar sinais claros sobre o, entre aspas, descontentamento do PIB com a medida provisória. O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás informou que as empresas previam perder cerca de 20 bilhões por ano. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal calculou cerca de 3,5 bilhões por ano. Bom, o SG Notícias acompanha os desdobramentos da desoneração da folha e as atualizações você confere lá no nosso site, globalsg.com.br. Volto com você, Camila. E o governo federal decidiu anular o leilão que seria realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento no último dia 6 de maio e cancelou a compra de 263 mil toneladas de arroz que seriam importadas para o país. Quem nos dá mais detalhes é o repórter Arthur Mirov. Camila, a informação é do presidente da Conab, Edgar Preto, e um dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última terça, no Palácio do Planalto. Segundo Fávaro, a avaliação do governo é que do conjunto das empresas vencedoras do leilão, a maioria tem fragilidades, ou seja, não tem capacidade financeira de operar um volume financeiro deste tamanho. Das 4 empresas que haviam vencido o leilão, apenas uma, a Zafira Trading, é do ramo. As outras 3 eram apenas uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijos e uma locadora de veículos. 2 das empresas vencedoras do leilão reagiram à decisão de anular o certame e lamentaram a decisão. Um novo edital vai ser publicado com mudança nos mecanismos de transparência e segurança jurídica, mas ainda não há data prevista para um novo leilão. Eu volto com você, Camila.
E antes de terminar, hoje não é só o Dia dos Namorados, mas é também o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Quem nos traz essas informações é o repórter João Kerr. Pois é, Camila, o dia 12 de junho foi estabelecido como o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil pela OIT, a Organização Mundial do Trabalho. A intenção é trazer reflexões sobre o tema que persiste em muitos países ao redor do mundo, como no próprio Brasil. Segundo os dados mais recentes do IBGE, em 2022, mais de 1.900.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. O número representa quase 5% da população nessa faixa etária no país. Vale lembrar que, de acordo com a Constituição brasileira, é proibido que crianças de até 13 anos exerçam qualquer tipo de trabalho. Dos 14 aos 16, é permitido apenas o trabalho na condição de jovem aprendiz. A erradicação do trabalho infantil também está relacionada com os ODS 4 e 8 da ONU, principalmente com a seção 8.7, que prevê a tomada de medidas imediatas para assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas, Camila. Obrigada, João. E o SG Notícias de hoje fica por aqui. Mas se você quer ficar por dentro destas e outras informações, você já sabe. Acesse o nosso site globalesg.com.br e fique atento também às nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, nos vemos na próxima edição. Até lá!